Levantamento aponta que 35% dos furtos registrados este ano em Poços de Caldas foram no comércio e empresários relatam prejuízos. Eles roubaram equipamento, então queimou o maquinário, a gente perdeu as coisas que estavam armazenadas na refrigeração, né? Então, assim, não é uma coisa recuperável. Campos Gerais é a cidade sul-mineira que mais produziu café na safra 2023-2024. 20% do território do município é ocupado por lavouras. E ainda, Instituto Nacional de Meteorologia emite alerta para baixa umidade do ar em cidades da região. E após queda na temperatura, tem previsão de chegada de uma onda de calor. Olá, boa noite. Agora, 6 horas e 43 minutos, o EPTV2 está apenas começando. Um homem de 18 anos foi preso suspeito de agredir a companheira em Serrania. O Velber Viana tem os detalhes desta história, mais um caso absurdo de violência contra a mulher. Velber, boa noite. Quais são as informações? Oi, Thales. Boa noite para você. Boa noite para a honrosa audiência do EPTV2. De acordo com a Polícia Militar, a vítima tem 21 anos. Ela e o companheiro de 18 anos estavam em casa hoje cedo no bairro Vitória, em Serrania, quando começaram a discutir. Foi aí que as agressões começaram. Foram socos, chutes e empurrões. Ela foi socorrida ao Hospital Nossa Senhora Aparecida com uma clavícula quebrada. Depois do atendimento, ela foi liberada. O suspeito das agressões, o companheiro da vítima, foi preso. De acordo com a Polícia Civil, ele foi conduzido, ouvido e autuado em flagrante pelos crimes de ameaça, lesão corporal, violência doméstica e uso de drogas. A Polícia Militar informou que no local do crime foram apreendidas 7 buchas e 120 gramas de maconha. Foram apreendidos 120 gramas de maconha e 7 buchas. Ainda de acordo com a Polícia Civil, a vítima entrou com um pedido de medida protetiva contra o agressor. O pedido já foi encaminhado ao Poder Judiciário e aguarda a manifestação da Justiça. E antes de terminar essa participação, eu reforço os canais de atendimento da polícia, os canais de denúncia para casos de ameaça e agressão. O 190, 190 da Polícia Militar e o 180, o Disque Denúncia. Thales. Velber, obrigado pelas informações e boa noite para você. Poços de Caldas registrou mais de 560 furtos no primeiro semestre deste ano. 35% deles foram somente a comércios da cidade. A loja do Rodrigo já foi invadida 6 vezes nos últimos anos. Só em 2024 foram 2 furtos, um no final do mês passado e um no início deste mês. O criminoso entrou pelo teto, que ficou destruído, um prejuízo de R$38 mil. A gente desanima, né? Porque a gente trabalha, paga imposto, paga, né, aluguel, tem funcionário, tá bom? E a gente chega aqui e vê a nossa loja tudo destruída, aí dá para desanimar. E o comerciante ainda investiu mais R$6.500 para reforçar a segurança. Tem tudo que precisa, câmera, tem alarme, cerca, tá bom, serpentina, tem tudo que precisa, mas não está segurando os devidos que estão entrando dentro do comércio. A gente está preocupado, porque a gente trabalha o dia inteiro e chega à tarde e a gente não consegue nem ir embora, porque a gente tem que ficar pousando dentro do comércio, porque a gente não tem segurança. O açougue ao lado foi invadido 3 vezes em dezembro do ano passado. Partes da fiação e da tubulação foram danificadas, assim como o telhado. Por aqui, o prejuízo foi de R$27 mil, entre consertos e investimentos em sistemas de segurança. Para a gente foi um prejuízo muito grande aqui, porque eles roubaram equipamento, então queimou o maquinário, a gente perdeu as coisas que estavam armazenadas na refrigeração, né? Então, assim, não é uma coisa recuperável. Mesmo se prender o rapaz, para a gente não vai ser recuperável o prejuízo, né? E além disso, a gente teve que investir em segurança, a gente teve que trocar tubulações, né? A gente teve que mudar o jeito que era feito aqui, né? E mesmo assim a insegurança continua, né? Porque pode voltar a qualquer momento aqui.
De janeiro a junho deste ano, Poços de Caldas já registrou mais de 560 furtos na cidade. Mais de 35% dessas ocorrências foram de furtos a estabelecimentos comerciais. Isso representa 200 registros nos 6 primeiros meses desse ano, uma média de 1 furto a cada dia. Você pode fazer uma proteção do seu estabelecimento de fora para dentro. Você pode instalar câmera de segurança, colocar um profissional capacitado lá na frente do seu estabelecimento para que consiga coibir de alguma forma a ação dessa marginalidade. E também reforçar as portas, instalar alarme sendo monitorado por uma central de segurança, por exemplo, em que se houver alguma invasão fora do expediente, é detectado de imediato e essa central pode acionar lá a segurança pública para tomar os meios cabíveis. Essa semana, um homem foi preso em flagrante quando tentava furtar uma cooperativa de crédito no centro da cidade. Houve confronto com os policiais que precisaram usar balas de borracha para imobilizar o suspeito. De acordo com a PM, os equipamentos de segurança da agência e a agilidade no acionamento da polícia foram fundamentais. Lá tem alarme, tem sensores de presença e câmeras. A partir do momento que o cara invadiu o comércio, o alarme disparou, automaticamente responsável pelo estabelecimento viu as imagens, ligou imediatamente. Não temos que destacar essa ação do comerciante, ligar imediatamente para a Polícia Militar. Nós realizamos a ação pontual e prendemos o indivíduo lá dentro do estabelecimento. E o trabalho da polícia para prevenir os furtos vem sendo intensificado. É melhor a gente agir na prevenção e abordar o sujeito do que esperar o cara cometer o crime e acionar a polícia. Então é fundamental o comerciante, ao ver indivíduo suspeito próximo aos comércios, acionar a Polícia Militar imediatamente para a gente ir lá e fazer a abordagem. O Supremo Tribunal Federal terminou agora há pouco o julgamento para definir qual a prioridade do uso das informações no caso de investigações de acidentes aéreos. O julgamento estava parado desde 2021 e voltou à pauta por causa da tragédia em Vinhedo, na sexta-feira da semana passada. O Ministério Público considera ilegal o trecho da lei brasileira que determina que as provas levantadas na investigação não podem ser usadas em ações judiciais para punir possíveis responsáveis por tragédias. Mas, seguindo critérios internacionais, o regulamento aéreo brasileiro dá prioridade para a produção de relatórios que possam evitar novos acidentes e mais mortes. Então, os ministros votaram em maioria por manter as regras atuais. O presidente do Supremo, Roberto Barroso, resumiu a decisão dizendo que, abre aspas, ficou valendo o conceito de que é melhor prevenir novas mortes do que punir as mortes do passado. Fecha aspas. Hora de saber a previsão do tempo para toda a região. O Thiago Luz traz as informações para a gente. Boa noite, Thiago. Olá, Thales. Boa noite para você. Aos poucos, o frio vai indo embora do sul de Minas. Amanhã já deve ser mais quente, mais ainda, com boa amplitude térmica. Em Passos, 13 graus entre a mínima e a máxima. Depois do frio, já podemos ter 30 graus. A quinta-feira será de sol e tempo firme no sul de Minas e com alerta para baixa umidade do ar de novo. As manhãs já não serão tão frias como nos últimos dias. E segue esquentando. Em Licínia começa com 11 graus e termina com 28. Eloy Mendes, variação de 10 a 27 graus. Em Cambuí, mínima de 12, máxima de 28. Em Ribeirão Vermelho, varia de 10 a 28 graus. E em Gaí, mínima de 9, máxima de 26. E lá em São Lourenço, mínima de 9 e a máxima de 27 graus. Uma massa de ar segura a formação de chuva, deixa o tempo seco e uma onda de calor se aproxima e vai deixar as temperaturas acima da média. Passaremos do frio para o calor.
Em Varginha já teremos temperaturas entre 10 e 27 graus amanhã. E no domingo já podemos ficar entre 13 e 30 graus. E nada de chuva pela frente. Depois de dias com geadas, as mínimas temperaturas seguem subindo. A diferença já será percebida, principalmente na semana que vem em Poços de Caldas, que teve gelo nessa semana, podendo ter 13, 14 graus pela manhã. Então, se prepare para uma gangorra de temperaturas. Para você, uma boa noite. Obrigado, Thiago. E com esse sobe e desce nas temperaturas, a umidade relativa do ar também varia. Isso acaba afetando bastante a nossa saúde. Quando uma nova frente fria chega e o tempo fica ainda mais seco, o corpo já começa a dar alguns sinais. A gente deita de um jeito e amanhece de outro. Eu deitei sem resfriada e amanheci resfriada. Mas na casa da Ironilda, a baixa umidade não tem vez. Mesmo sem umidificador de ar, ela dá um jeito. Eu deixo a janela do quarto aberta, mesmo estando frio, e outra eu ponho um tapete ou um pano molhado na beirada da cama e um balde de água no quarto. Porque aí dá para respirar melhor, né? Não é 100%, mas já melhora. Medidas importantes, principalmente nesta semana. As temperaturas despencaram e a umidade relativa do ar também está mais baixa. Tenho problema de respiração, sim. Eu utilizo aquele aparelhinho para fazer inalação em casa também. Eu utilizo aquele modificador de ar. É o que tem me ajudado. Andar agarradinho, né? Bastante cobertor, blusa de frio, tomar bastante coisa quente. Fica complicado, ainda mais a gente tem criança, né? Aí fica complicado, tem que fazer lavagem, nariz, tomar antialérgico. Ele tem muita alergia, né? Então, nós com esse clima seco, ele sofre demais a conta. O IMET, o Instituto Nacional de Meteorologia, emitiu um alerta para as cidades do sul de Minas, por conta da baixa umidade do ar, que deve variar entre 20% e 12%. O aviso chama a atenção para os riscos à saúde, como ressecamento da pele, desconforto nos olhos, boca e nariz. Nessa época do ano, com o tempo seco, significa ter mais material, favorecer, né, para que a gente tenha uma quantidade maior de material particulado em suspensão, ou seja, poeira em suspensão. Então a qualidade do ar, nessa época de tempo seco, ela é pior. E a tendência é que persista esses baixos índices até que comecem as primeiras pancadas de chuva, que normalmente ocorrem lá para meados, fins de setembro. Ao longo do dia, as temperaturas vão subindo e aí até dá para abrir mão da blusa de frio ou aproveitar para se aquecer um pouco no sol. Mas alguns cuidados, como a hidratação, devem permanecer independentemente da hora ou da temperatura, principalmente em épocas de baixa umidade do ar. Vaporizadores que umidificam o ar, né? Quem não tem como usar esses aparelhos, pode colocar uma toalha molhada e o balde é bem menos eficaz, né? Porque tem que vaporizar, no frio é difícil isso acontecer. Então, o melhor mesmo são os umidificadores, só tomar cuidado para mantê-los limpos. Manter a hidratação oral mesmo, né, com água, e fazer inalação com soro fisiológico. Ajuda bastante, principalmente os idosos e as crianças. O Fabrício trabalha como motoboy. No frio, tem que redobrar os cuidados, e não somente no trânsito. A gente, para levantar cedo, a temperatura às vezes está 6 graus e em cima da moto a sensação térmica é de -1 negativo. Então a dificuldade grande é essa. Geralmente a gente sai com umas 3 blusas para ficar confortável. Não fica confortável porque bate o vento na cara, o nariz começa a escorrer. Se não usar luva, então os dedos até congelam. E depois do intervalo tem a cotação do café e uma reportagem sobre a cidade sul-mineira que mais produziu o grão na safra passada. 20% do território de Campos Gerais é ocupado por lavouras. Agora, 6 horas e 56 minutos, o EPTV2 volta já. EPTV2 de volta. Em Poço Fundo, a polícia procura pelos suspeitos de furtar um terreiro de café hoje de madrugada. De acordo com a polícia militar, foram levados entre 8 e 10 sacas de uma fazenda no bairro Barreira dos Francos. A polícia civil investiga o caso.
ainda não há informações sobre os suspeitos do crime e nem como ele foi cometido. Campos Gerais é a cidade sul-mineira que mais produziu café na safra 2022-2023. Por conta desse grande volume, a vida dos moradores do município está diretamente ligada à cafeicultura. Tem café para todo lado. Em Campos Gerais, 20% do território do município é ocupado por plantações do grão, o que coloca a cidade em primeiro lugar no ranking de produção do sul de Minas. É o que aponta os dados do IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, reunidos pela Secretaria de Estado de Agricultura e Pecuária, a SEAPA. A cidade produziu quase 25 mil toneladas de café. O resultado lá no campo reflete diretamente aqui no centro urbano, estimulando outros setores, como o de comércio e o de serviços. E sempre na panha é melhor para o comércio da cidade. Aí na hora que a panha termina, aí começa a diminuir um pouquinho, aí o povo fica mais, estável. E quais são os setores que mais vendem? Acredito que alimentícios, E depois já vem eletrodomésticos também, que a gente mexe com marketing na cidade, então a gente vê um movimento maior em vendas. Por aqui, todo mundo tem relação com o café. O João Paulo é advogado, se especializou em direito trabalhista rural e é voluntário de uma associação de valorização do grão. O café é o coração de Campos Gerais, é tudo vinculado ao café. A nossa economia gira em torno do café. A agricultura é o café, a advocacia gira em torno do café, meu escritório gira em torno do café, a associação trabalha em torno do café. Então, Campos Gerais vive para o café. Vidas que são transformadas pelas lavouras, como a do Cleiton. Ele tem 45 anos e sempre acompanhou o pai na roça. Há 3 anos, ele decidiu mudar os rumos do negócio da família e está investindo nos cafés especiais. E começamos a receber muita visita. Pessoas interessadas no café especial, interessadas em conhecer a propriedade, em comprar o café diretamente com o produtor. E a gente estava sem estrutura para isso. Então resolvemos montar a nossa microtorrefação juntamente com a cafeteria e um restaurante para o final de semana. Além do mercado nacional, o internacional também está em crescimento. Só no primeiro semestre deste ano, Minas Gerais exportou 15 milhões de sacas de café. Na cooperativa dos cafeicultores de Campos Gerais e Campo do Meio, foram colhidas 300 mil sacas. Estamos a todo vapor esse ano, querendo chegar mais próximo do nosso produtor para que ele possa produzir mais dentro do menor custo e com a maior qualidade necessária. Acredito que nós teremos vida longa aqui e nós já estamos fazendo isso, trazendo pessoas novas, com uma evolução tecnológica diferenciada. Isso aí eu tenho certeza que vai somar muito para a nossa cooperativa. Seguimos falando de café. A saca de 60 quilos do tipo 7 bebida dura fechou em R$ 1.353, uma alta de R$ 21. Já a saca do tipo 6 teve uma alta de R$ 8, fechando em R$ 1.361. Para o mercado futuro com vencimento em dezembro, o café fechou em $288,75, alta de $6,70 de dólar. Com o leite cada vez mais caro, produtos à base do soro têm ganhado cada vez mais espaço nas prateleiras. Conhecidos como similares, é preciso estar atento aos rótulos para saber exatamente o que está sendo consumido. Parece iogurte, mas não é. Até o leite condensado tem uma versão similar. São alguns exemplos dos chamados compostos lácteos, uma alternativa para o bolso do consumidor. Muitos desses produtos invadiram as prateleiras dos supermercados. O motivo é justamente o aumento do preço do leite. De acordo com pesquisa do CPEA, o Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada da USP, em junho de 2024, o litro do leite vendido por produtores em Minas era R$ 3,09, 32% a mais do que era vendido no mesmo período do ano passado, quando o litro saía por R$ 2,33.
O preço do leite, há um tempo atrás, estava muito ruim. Então, o produtor rural, o pecuarista de leite, começou a desinvestir e até mesmo parar de produzir. Então, com isso, menor investimento, menor produção, menor oferta, isso faz com que os preços se elevem. O segundo momento, a gente está na entre-safra do leite. Isso é fato normal na atividade leiteira. A época do inverno, menor disponibilidade de alimentos para o gado, para a vaca. Com isso, ela diminui a sua produção, fato normal. E um terceiro fator que vem acontecendo é o fator cambial. A desvalorização do real frente ao dólar está encarecendo a importação de leite e dos seus derivados. Então, tudo isso somado é um fator de pressionar os preços para cima, estimula o aumento de preço. Isso é bom para o produtor que produz o leite, porém é ruim para o consumidor que vai pagar mais pelo seu produto. As embalagens podem até ser parecidas. Talvez não dê para perceber, mas existem algumas diferenças entre os produtos tradicionais e os similares. Um vem da matéria-prima mesmo do leite, né, usada a partir do leite, e tem os seus similares, que aí não é só leite, ele precisa ter obrigatoriamente pelo menos 51% de origem láctea, mas pode ser outros produtos, entre eles amido, açúcar, proteína isolada, né, outros produtos que venham parecer com o produto principal. Na produção dos produtos lácteos, as empresas precisam cada vez mais criar alternativas para ter um melhor aproveitamento da matéria-prima, como acontece neste laticínio. Aqui nesta máquina, por exemplo, é feita a separação do soro do leite e, em seguida, esse soro passa por outros processos, como o de beneficiamento, que é para extrair uma proteína que vai ser utilizada na fabricação de outros produtos. O que se torna bastante rentável, já que o soro é um produto com baixo valor agregado. Com todo o avanço de tecnologia, nós pegamos o nosso soro e a gente faz uma extração concentrando a proteína para depois fazer a adição dos nossos iogurtes proteicos, sempre privando pela qualidade e pela integridade do produto final. São variadas opções no mercado, mas tem gente que não abre mão do tradicional, mesmo gastando um pouco mais. Eu prefiro pagar um pouco mais caro, mas com um produto mais limpo, né? Um produto com ingredientes legais. Agora a gente fala sobre as eleições 2024. Hoje foi dia dos representantes dos pré-candidatos à Prefeitura de Passos se reunirem com jornalistas da EPTV e do portal G1 Sul de Minas. O encontro foi virtual. Foram definidas as regras para o debate que vai ser transmitido pelo portal G1 no dia 17 de setembro. Participaram da reunião representantes das 3 chapas que devem disputar a prefeitura da cidade. Diego Oliveira, que tenta a reeleição pelo PSD, Simone Cristina, do PL, e delegado Rodney Malveira, do PT. Você vai conferir a cobertura da eleição municipal deste ano no G1 Sul de Minas e também aqui na EPTV. Quem precisa votar este ano em sessões com acessibilidade tem até o dia 22 de agosto para fazer a solicitação, que é temporária e só vai valer para este ano. As sessões com acessibilidade são aquelas que ficam no térreo dos locais de votação, não tem escadas para subir, nem corredores estreitos para passar. A solicitação para votar temporariamente nessas sessões pode ser feita pela internet, na página do TSE ou presencialmente em qualquer unidade da Justiça Eleitoral. É preciso levar um documento de identidade com foto. O atendimento é de segunda a sexta-feira, de meio-dia às 5 da tarde. E atenção, só dá para pedir a transferência para uma sessão dentro da cidade que você já vota. Isso não pode ser feito para votar em outra cidade. Hora das notícias do esporte com Franco Júnior. Boa noite, Franco. Tô chegando com as notícias do esporte no EPTV2. Boa noite, pessoal. Boa noite, Thales. Vamos de Libertadores por aqui, porque fora de casa ontem, lá na Argentina, o Atlético buscou o empate contra o São Lourenço. O Galo teve a chance até de vencer, mas terminou com a igualdade lá em Buenos Aires. Quem começou na frente foi o Galo. Logo aos 4 minutos, Paulinho tentou, mas parou na defesa de Altamirano.
Depois foi a vez do São Lourenço responder e chegar 2 vezes. Primeiro aos 8 minutos em finalização de Reale. O mesmo Reale aos 16 cruzou para Coelho, que abriu o placar para o time da casa no novo gasômetro. Ainda na etapa inicial, aos 44, Coelho teve mais uma chance, mas de longe colocou por cima. Já na etapa final, aos 12 minutos, Paulinho aproveitou sobra do goleiro depois de cruzamento para empatar para o Galo. E o Atlético ainda teve chance da vitória. Aos 21, Scarpa fez jogada individual, carregou e tocou a bola na entrada da área para a chegada de Otávio. O volante chutou, mas não conseguiu fazer o gol da virada. Final de jogo na Argentina, São Lourenço 1, Atlético também 1. O Galo agora vai precisar vencer em casa na semana que vem para seguir com o sonho do bi na Libertadores. Se empatar, a decisão vai para os pênaltis. Antes disso, o Atlético joga em casa no sábado contra o Cuiabá pela 23ª rodada do Brasileirão. E antes de encerrar, um recado, viu? Hoje tem Libertadores aqui na tela da IPTV, às 9h30 da noite. Botafogo e Palmeiras se enfrentam pelas 8ª de final. O jogo decisivo acontece lá no Rio de Janeiro. E muito bem, essas foram as notícias do esporte por hoje. Eu vou ficando por aqui. Volto com você, Thales. Obrigado, Franco, pelas informações. O IPTV2 de hoje vai ficando por aqui. Outras notícias do Brasil e do mundo no Jornal Nacional. A gente se encontra novamente amanhã. Uma boa noite.